Opa! Boa tarde, boa noite, bom dia aí, não sei a hora que o senhor está vendo o vídeo. Então vamos lá iniciar essa apresentação aqui desse PowerPoint. Meu nome é Flávio José Cândido Vasconcelos Júnior, sou da turma 2 desse 2020.3 de algoritmos, né? Trabalho de algoritmos, vamos lá. Contexto do problema. O problema consiste simplesmente em buscar o menor caminho entre duas localidades. Eu escolhi nesse caso a cidade de Fier, na Albânia. A cidade, apesar de ter 294 mil habitantes, né? Vamos supor, Caruaru é maior que ela. A quantidade de rodovias, avenidas e ruas compensa esse número, né? Dá pra gente fazer uma brincadeirazinha massa com o algoritmo de Dijkstra. No nosso problema, essas vias de tráfego serão nossas arestas. As localidades que as arestas ligam serão nossos vértices. E a distância entre esses dois vértices será o peso das arestas. Para assim a gente poder aplicar o algoritmo de Dijkstra. Base de dados. Aqui foi a parte mais chatinha de achar. Procurei um monte. Achei o site de Harvard que tinha os datasets. Fui vendo lá, escolhi o melhor, o da Albânia, que estava mais limpo. Eu vi que as pastas tinham conteúdo, um dataset mais limpo, conteúdo mais limpo. Então vamos lá, quando você baixa isso aqui, ele contém 6 pastas, cada um 6 cidades da Albânia, se eu não me engano. Cada uma sendo cidade. A que eu escolhi foi a FIE. Ao clicar nessa pasta, aparece dois arquivos, né, do tipo CSV, que tive que converter para TXT. O primeiro arquivo contém 21 valores, mas eu vou usar somente 4, né? E um que fica interessante se eu quiser mais à frente criar uma interface gráfica, outro projeto aí. Pronto, na resolução do nosso problema a gente tem o ID1 e o ID2, que é os vértices que essa aresta liga. O one way, quer dizer se a via é mão dupla ou não. Se for mão dupla, retorna false, caso contrário, retorna true. Isso aí vai ser importante para a gente adicionar ele no nosso grafo. O nome da via, que eu não irei utilizar, e o principal, que é o comprimento, a distância entre D1 e D2, né, o peso da aresta. O segundo arquivo contém 7 valores, mas eu vou utilizar apenas 3. O ID e a localização a localização geográfica na forma decimal YX, né? Ela tá trocado, tá vindo primeiro o X e depois o Y. Aí eu botei aqui YX, mas por isso mesmo. Aqui vou até mostrar um pouquinho aqui, ó, coordenada. Vem o ID, que a gente vai fornecer lá para o algoritmo, o ID. E cada um tem aqui, ó, sua posição X e sua posição Y. O resto eu não vou utilizar, que é elevação, altitude, essas coisas. Tem isso aqui, basicamente tem isso aqui, dois valores. O outro, que é o maiorzinho, né? Que tem as arestas, né? O ID1 e ID2. Aqui é o one way, ela retorna false se for uma dupla, se não for retorna true. O nome da rua que eu não utilizei muito e a distância entre esses dois pontos aqui. Vamos lá. Ó. Tá aqui um printzinho que eu tirei para mostrar os arquivos como eles estavam. Qual e como o problema foi resolvido? Vamos lá. O problema a ser resolvido era aquilo que eu falei no começo, né? Calcular o menor caminho entre dois pontos, dados respectivos IDs, no meu caso, na minha aplicação, eu forneci o ID para ele resolver. O problema foi resolvido utilizando o algoritmo de Dijkstra. Como o algoritmo funciona? É basicamente a explicação do algoritmo de Dijkstra, né? Escolhemos o vértice como raiz de busca e calculamos a distância para todos os outros vértices. Assim, no começo a gente atribui o valor dele para ele mesmo como 0 e dele para os demais como infinito, né? A partir daí, marcamos todos os vértices como abertos, ou seja, ainda não foi visitado. Quando for visitado a gente fecha. Enquanto houver vértice aberto, escolhemos o vértice aberto, vamos chamar ele aqui de Z, cuja estimativa seja a menor dentre os demais abertos. Ou seja, aqui no começo está todo mundo infinito, né? Vamos pegar... Vamos supor que eu esteja no... metade do grafo, né? Que está na origem, já está na metade aqui. A distância até ele, pelo menor caminho, vamos supor que é 5, né? Aí agora, visito ele, vi ele, fechei ele e agora eu vou para os vizinhos dele, né? Para todo vértice aberto K, que é o vizinho de Z, na adjacência dele, se a distância até Z,
que eu setei como 5 aqui na minha explicação, que é a distância da origem até SZ, hipoteticamente falando, é 5, que é como o menor caminho, mais o peso da aresta que liga esse Z a K, vamos supor que seja 2, fica 7. For menor que a estimativa que nós temos para cá, vamos supor que a estimativa que eu dei para cá ainda não tinha sido modificada, então ela vai ser infinito. Se for menor, se essa soma for menor que esse infinito, que vai ser, né? A gente atualiza essa estimativa de K para o valor que foi comparado a ela. Era 5, né? Eu botei mais 3, 8. Pronto, agora a distância da origem até esse vetor K, o vizinho de Z, vai ser 8, né? Que passa por Z dá 5, de K para ele vai ser 3, né? Aí a gente vai visitar ele de novo se a gente tiver outro cara que também seja vizinho dele. A gente vai ver qual é o melhor caminho e aí a gente vai fazendo esse procedimento de relaxamento, né? Se não for menor, se for menor a gente relaxa, se não for menor a gente continua deixando menor. Assim, no final da conta, teremos o valor que no começo atribuímos infinito, vai ser o valor do menor caminho do vértice origem a esse vértice final que a gente escolheu. Vamos lá, tecnologia utilizada e o resultado obtido. Praticamente a única tecnologia foi o algoritmo, né? Eu não fiz mais nada, sou novo em Python, vim de engenharia de computação, podia fazer em C também, né? Mas esse Python vai ser melhor. Aí eu fui descobrindo, aprendendo. Assim, interface gráfica eu não sabia muito. Tentei aprender, usar o API do Google também tentei aprender. O resultado obtido foi muito bom se a gente comparar essa distância do menor caminho obtida no Google Maps e na minha aplicação. Praticamente são iguais se a gente arredondar, né? Vamos lá, colocando no Google Maps essa localização geográfica aqui, em decimal, na origem e no fim essa aqui. A gente obteve 3,4 km, 3.400 metros. E a minha aplicação, dado os IDs que contém, os ID da origem que contém essa localização e o ID do final que contém essa localização, a gente obteve 3.993 metros. Vou mostrar aqui rapidão. Tá aqui o código que eu iria enviar, né? Que é o algoritmo de Dryskis. Aqui no meu código eu tenho uma funçãozinha coordenada, que eu vou lá naquele arquivo de coordenada, procuro pelo ID e retorno sua localização geográfica. Aqui vamos lá, tá aqui para adicionar, né? Se ela for uma única, ela é true. Eu vou adicionar como se fosse um gráfico direcionado. E se não for, eu vou adicionar como se fosse um gráfico não direcionado, né? Tanto de ida como na volta. Aqui eu só vou adicionar na ida, assim, coloquialmente falando, né? Aqui, vamos lá. Eu setei esse D aqui como origem e esse D aqui como final. Aí essa função vai retornar as coordenadas deles. Opa, aqui eu modifiquei o negócio sem querer. E a gente vai aplicar. E além no gráfico do Astra, eu também retorno o caminho que ele percorreu. Vai ser o caminho de Ds aqui nesse caso. Vamos lá, vamos botar ele aqui. Acho que é isso. Aqui, origem. Caso nesse D aqui, como origem, eu tenho essa localização geográfica. E esse D aqui, opa, no final, eu tenho essa localização geográfica. Aqui está o caminho percorrido de desse para esse, até chegar aqui, ó, o início e o final. E a distância total percorrida é 3.393 metros. Se a gente fizer isso no Google, vamos lá, vou copiar o vetor, a localização, a origem. Deixa eu ir aqui no Google Maps, rotas, colocar aqui o ponto de partida. E aqui o ponto de chegada. Aplicando no Google Maps, a gente obteve aqui, como eu falei lá no slide, 3,4 km. Quase batendo, por causa de 7 metros, não bateu com o código aqui. Mas eu testei vários e outros e a diferença era essa, 7, 5. O máximo que chegou foi a 50, mas aí eu acho que é problema no dado fornecido, não sei, ou também se o Google arredonda, né? Então, é isso aqui, ó, na areazinha da Finlândia lá. Ele deu esses caminhos, deu 3,4. Então, vamos lá, na conclusão, analisando esses dados, né, eu percebi que minha aplicação se aproximou muito de aplicativos como o Google Maps e o Waze, entre outros. E essa aí foi a apresentação. Obrigado.